Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. E Lote Grande Urbanizadora, a expansão do bairro do futuro. Um excelente sábado para vocês. Sintam-se em casa a partir de agora aqui na telinha da Rede Massa para a gente trazer para vocês, compartilharmos o melhor da decoração e da arquitetura. Gente, já começando por essa fachada super contemporânea, imponente. Estamos em um condomínio em Ponta Grossa porque começamos o nosso programa trazendo dicas para vocês sobre a escolha das portas e janelas que fazem toda a diferença no design do projeto, claro, com a Shalom Esquadrias. Tem ainda para vocês um bistrô produzido pelo Marcelo Lopes na Casa Cor Paraná. Daqui a pouquinho ele mostra mais para vocês também. E mais, salão de festas com a MM Design, uma produção e tanto para vocês. Um dos principais destaques das fachadas mais imponentes, sofisticadas, são as esquadrias. É o nosso assunto agora com a Josi, das Esquadrias Shalom. Boa tarde, Josi. O que você trouxe para apresentar hoje aqui no nosso programa? Boa tarde, Fran. Então, hoje a gente trouxe aqui um projeto bem exclusivo. Temos essa linda fachada aqui em estrutural glazing de canto. A porta pivotante com 5 metros ali, oculta, dentro do painel, ripado. E aí, nesse projeto, a gente tem também as esquadrias numa linha de alto padrão, que é a linha Euro. E principalmente a gente pensando hoje nas residências cada vez mais estilosas também, para vocês se situarem em casa. Estamos dentro de um condomínio aqui em Ponta Grossa e nesse caso aqui temos volumes, uma casa de esquina e também dá para aproveitar as esquadrias para valorizar esse visual de todos os ângulos aqui também. Inclusive é o exemplo que nós temos aqui. Então esse também é um principal diferencial de fazer as esquadrias sobre medida. Você pode aproveitar o projeto da casa com as esquadrias. E nós temos aqui uma fachada glazing para o pessoal entender também qual que é o principal diferencial desse estilo, quais são as características. Então, o principal diferencial é você ter uma visão mais clean, a estrutura fica toda interna e externo fica somente os vidros. Um detalhe bem interessante é a utilização, nesse caso, de vidro laminado, ou habitat refletivo, já para ele dar aquela proteção para o interior da casa, a proteção UV e a proteção térmica. Isso significa que dentro da casa vai ficar mais fresquinho também para quem tem uma janela com uma incidência alta de sol. Importante considerar isso também nesse momento. Sim, o vidro habitat ajuda muito nesse sentido. Josi, essa vedação interna é uma proteção a mais também para evitar qualquer tipo de infiltração, ainda mais uma janela desse tamanho? Isso, aqui a gente consegue fazer a vedação individual em cada módulo, né? Então é feita a vedação com silicone estrutural e também com as borrachas, né? Elas não ficam aparentes, mas há borrachas ali para fazer a vedação entre os módulos. E nós temos aqui essa tonalidade mais escura, tem opções também desse próprio tom do refletivo para combinar com o estilo do projeto? Temos sim, na linha do habitat a gente tem esse refletivo cinza, temos o refletivo champanhe, o refletivo verde e hoje também há o incolor, que tem uma porcentagem de reflexão que também ajuda. Ou seja, opções para vocês de casa. Agora vamos aproximar um pouquinho dessa porta, Josi, que é uma porta bem grande. Pela nossa altura aqui perto, dá para ter uma noção da dimensão que nós temos aqui. Qual que é a altura dessa porta? Sim, essa porta ela tem uma altura de 5 metros. Gigantesca. Gigantesca. E é um ripado, qual material que é esse, Josi? Aqui na parte externa é o ripado em alumínio com a pintura eletrostática preta. E quando a gente pensa numa fachada com uma porta desse tamanho, é importante também avaliar qual que vai ser o tipo de material? Se fosse uma madeira, por exemplo, ia ficar super pesada. Isso, aqui ele fica, a porta em si é pesada, mas a gente utiliza pivôs de inox, aqui foi utilizado de 350 quilos, então a porta em si, para você manusear, ela fica leve. E até o alumínio também é um material mais leve, tudo isso tem que ser considerado. Isso. Por ser uma porta que ela fica
com vista da fachada, que nesse caso tem a cobertura, né? Mas pega respingo de água. O material também é importante que ele não vá oxidar, por exemplo? Sim, aqui como é o alumínio com pintura eletrostática, é algo que você não vai se incomodar, não vai precisar se preocupar, né? Que é uma pintura que tem bastante durabilidade, muitos anos. Praticidade, né, Josi? Praticidade. E agora, de pertinho também, o pessoal consegue comprar com vocês a parte aqui dos puxadores, até a fechadura da porta, com tecnologia? Isso, toda a parte de puxadores a gente trabalha, parte de fechadura eletrônica ou manual. Josi, qual a principal vantagem das fechaduras eletrônicas, como o exemplo que nós temos aqui hoje? Então, hoje ela tem uma vantagem muito grande, né? Porque na correria do dia a dia, você acaba às vezes esquecendo a chave em casa ou deixa com outro. Então aqui você não precisa carregar a chave, você consegue acessar ela tanto por senha, com tag ou com a digital. E você consegue cadastrar a digital de toda a família aqui, então a praticidade é muito grande. E nós temos uma porta aqui bem levinha. Isso mesmo, aqui utilizando os pivôs compatíveis ao tamanho da porta, a gente consegue o manuseio dela facilmente. E algumas características do lado de fora ripado e aqui internamente, Josi. A parte interna do ripado a gente sempre faz em ACM, que é um material que combina bem com o ambiente. E antes vocês observaram a janela com a vista da fachada mais refletiva internamente. As características dela também ficam bem charmosas com o visual aqui da sala. Fica assim, ela tem um designer aparente, né, da estrutura, o que deixa bem bonita a janela. E aqui ela é com as aberturas no maxiar também. Olha só, né, dá para ventilar, dá para escolher quantas aberturas quero que tenha acesso, fique aberta, onde quero fixa, por exemplo? Tem sim, essa é a opção do cliente, ver qual ele quer a abertura, quantas aberturas. Se para frente eu não fiz com abertura, para frente eu quero fazer com abertura, a gente consegue incluir abertura também. Então tem essa facilidade nesse sistema que a gente trabalha, que é a fachada EcoStick. Ai, que elegante, né, gente? Quantos diferenciais. E hoje nós trouxemos um projeto bem sofisticado para vocês, espaços integrados, até o mobiliário se destaca. E para combinar com tudo isso, as esquadrias, elas também precisam ser à altura, até mesmo a própria identidade da fachada. Dá para trazer na lateral, tem que ter essa harmonia no restante da casa. As esquadrias fazem toda a diferença no projeto da casa, né? Aqui a gente tem uma porta na lateral com vidro jumbo. E o que é esse vidro jumbo, para o pessoal identificar? São os vidros que eles são altos, né? Aqui tem 3,30 metros e o vidro é inteiro nesse tamanho, nessa altura. Não tem divisão no vidro. Um produto muito bonito, assim como outras sugestões que temos aqui dentro desse espaço. Desse lado aqui, né, mesa de jogos, churrasqueira e algo que perguntam sempre pra gente no programa, Fran, boca da churrasqueira, né, quero ligar um ar-condicionado, não quero que sugue o ar por ali, quero deixar vedadinha, tem uma boa dica por aqui, né, José? Temos sim, a gente tem a tampa de encaixe em alumínio, né, então não tem nada aparente nela, só a tampinha que fica bem discreta e conseguimos fazer também as portinhas ali pro local da lenha. E é bacana, né? Soluções diferentes. Essa daqui, por exemplo, sem nenhum puxador, não tinha visto ainda. E ela é bem fácil de retirar, de colocar também. Como que funciona o mecanismo dela aqui nesse caso? É um mecanismo de encaixe, então é como se fosse na pressão, né? Então é fácil o manuseio. E fica ao mesmo tempo bem minimalista, bem interessante, né, gente? E na lateral, a gente falando sobre janelas, esquadrias, a mesma característica aparecendo aqui é aquele detalhe que faz toda a diferença no projeto. Aqui a gente tem também o estrutural glazing, né? Que é a mesma da fachada lá da frente. Que lindo visual, né, gente? E para combinar com tudo isso, quando pensamos em uma casa bem sofisticada, mostramos para vocês a porta da entrada. Nesse cômodo aqui, temos a vista da piscina com essa integração total por aqui. Pedia, claro, uma porta à altura. E quais são as características dessa linha aqui, Josiane? Então, aqui a gente tem uma esquadria de alto padrão, que é a linha Euro. Os diferenciais dela são a montagem, que é em 45 graus. É uma linha robusta. Temos aqui também o fechamento com a fechadura multiponto, a cremona, trilhos convexos, uma porta de 4 folhas, mão amiga. Então você tem aqui abertura para a piscina, quase 100% do voo. Isso que é bacana também. Vamos fechar também essa porta, Josi, para mostrar como que fica o resultado dela? Para quem está aqui do lado da piscina, né? Então,
facilmente ela é manuseada, né? Sim. E chega aqui até quase o final, que você comentou da abertura. E agora que já acompanhamos um pouquinho mais desse espaço mais social, a gente vai mostrar para vocês uma janela bem diferente que fica lá na Suíte Master. Vem com a gente. Josiane, que janela diferente que nós temos aqui, uma janela gigantesca, inclusive. O modelo também, ele é especial. É, sim. E a linha Euro tem esse diferencial que consegue fazer a folha grande e ela ter um funcionamento bacana, mesmo sendo o vão grande. Com o peitoril fixo embaixo, decorrer em cima, 2 folhas e com a tela mosquiteiro. E a tela mosquiteiro faz toda a diferença, inclusive a persiana integrada. Vocês vão notar pelas imagens da fachada que dá para deixar ela aberta, mas em condomínio, né, tem movimento na frente da casa. Isso também garante total privacidade, dá para fechar tudo. 100% privacidade e 100% blackout. E tudo isso com controle. Controle, uhum. E ainda tem mais que a gente vai mostrar para vocês nas próximas edições do Mais Casa, com dicas extras aqui da residência de hoje. Uma casa completa com produtos da Shalom, condições especiais também para quem nos acompanha no Mais Casa. Isso, trabalhamos em até 10 vezes nos cartões, boleto bancário ou se não à vista com um desconto especial. Ótimas dicas para vocês aproveitarem. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem inspiração para vocês com o arquiteto Marcelo Lopes, diretamente da Casa Cor Paraná. Voltamos já. Um bistrô temático para vocês agora aqui no programa Mais Casa, diretamente da Casa Cor Paraná, com um convidado muito especial, Marcelo Lopes, com a gente, que é iguaçuense, mais uma vez participando aqui também da mostra, com um conceito diferenciado dessa vez, né, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo prestígio de sempre. Esse ano a gente veio pela primeira vez em 17 anos de Casa Cor fazendo um ambiente comercial, que é o bistrô da Casa Cor. E aqui nós temos uma inspiração bem temática, essa pegada de rock também aparecendo aqui nesse espaço. Dá para unir tudo isso e é o diferencial quando pensamos também num comércio, trazer estilo, personalidade, é isso que chama a atenção também de quem vai visitar o espaço. Aqui tem muito do meu trabalho, né, da minha assinatura, que é essa pegada um pouco mais dramática na decoração. E por ser um ambiente comercial, ele nos dá abertura para isso, né? Ele precisava ter uma temática por conta da marca que a gente representa, que é o hard rock aqui dentro. E, enfim, as cores, né, em função disso, a madeira, a paleta de cores e de materiais. Nós temos uma pegada mais sóbria aqui também, já começando detalhando um pouquinho mais para vocês. Nessa parte de trás aqui, as pedras também, resgatar esse lado mais rústico. É interessante também aproveitar, muitas vezes, o potencial que tem o espaço para valorizar. Isso, aqui na verdade a intenção foi essa, era trazer um pouco da história do imóvel que vai ser demolido, né, que vão ser construído torres residenciais. Então, para manter essa imagem aqui, e deu um super efeito estético, né? A textura dela só contribuiu para o espaço. Ficou muito interessante. E as curvas aqui na lateral também, pensando em espaços que abraçam, né? A gente fala muito sobre essa proposta do orgânico. É isso que a gente nota aqui também, nesses detalhes. É para trazer esse conforto visual, né, que a curva traz para a gente, também por uma questão acústica e também por ser essa linha mais orgânica. O ambiente é bem formatado, ele era extremamente quadrado, então a gente trouxe isso para dar uma leveza. Marcelo, vamos caminhar um pouquinho para mostrar para o pessoal também. A gente vai observando os detalhes do espaço. O telão aqui, ele também faz parte de todo o visual do ambiente, foi conectado aqui nesse ambiente. Isso, até você pode ver que ele é meio espetaculoso, assim, grande, parece que está desproporcional, não, mas isso foi proposital mesmo. O nosso pé direito é baixo e a gente queria trazer algo diferente, né? Então, a pessoa está sentada e o telão está atrás dela acontecendo durante o serviço que ela está fazendo aqui. É interessante também pensar em espaços mais instagramáveis. Hoje a gente pensa, vou sair para um local, quero fazer uma foto. De todos os ângulos aqui a gente nota cenários incríveis, inclusive. Isso, eu, na verdade, assim, eu já sou mais antigo, então antigamente
geralmente me pediam, eu quero um espaço instagramável. Eu não lembro de eu ter feito um espaço instagramável, porque os meus ambientes são todos instagramáveis, né? A gente tem essa preocupação de cuidar, por onde você olha é bonito, né? É um lugar que te dá um fundo para uma foto bacana. E aqui não foi diferente. Agora, inclusive, a gente pensar em foto bacana, nesse lado mais temático, as guitarras não poderiam faltar aqui nessa decoração também, né, Marcelo? Isso, até por causa da temática do ambiente, né? Então, elas foram, inclusive, solicitações, né? Foi solicitado que tivesse as guitarras. Ficou muito interessante, um espaço assim encantador. E agora nessa parte do teto daqui, né, vocês vão observar que ele tem essa leveza também e um toque de cor, que é aquele ar dramático que você comentou, traduzido nessas estratégias aqui. Isso, na verdade o tecido ele veio para agregar na questão estrutural do imóvel. Aqui não tinha telhado, a gente que fez, o pé direito é muito baixo e a gente não tinha estrutura suficiente para fazer um forro de madeira e nem gesso. Então optamos pelo tecido, pela leveza dele, e as cores têm a ver com a marca em si, né? E ficou muito interessante, né? Leveza aqui e ao mesmo tempo uma pegada mais pesada também das correntes aqui, ainda nessa proposta instagramável que você comentou. Foi uma estratégia também aqui nesse espaço? Também. Eu fui conhecer o outro restaurante lá que representa. A solicitação por parte deles foi manter a paleta de cores e também os materiais usados lá, que foram esses. Não neste formato, mas a gente usou os mesmos materiais de outra forma. Ficou muito legal essa ideia, né, gente? Olha só que bacana. Agora, sobre as mesas. Esse material aqui, elas são de alumínio? Qual são material todos de é esse? alumínio, né? Todos os móveis, estrutura de alumínio e corda náutica. E é importante pensar na questão também da durabilidade. No ambiente comercial derramou alguma coisa aqui, não tem essa preocupação. Isso, aqui era mesmo para o espaço ser vivo, né, acontecer. Então, para não ter essa preocupação, pela falta de cuidado de quem senta, a gente optou por esse mobiliário, que ele é externo, na verdade, mas mais pela questão da resistência do material. Marcelo, e essa estratégia também sobre os materiais utilizados aqui nessa parte das cadeiras, sofás, nada muito convencional, repetitivo, senão não teria esse charme todo aqui. Isso foi proposital mesmo, né? Trazer uma miscelânea de modelos, né? E mantendo a mesma cor, na mesma paleta, que temos o preto e o grafite, mas mudando o modelo para dar uma dinâmica, né? Uma diversificada. E hoje é um espaço comercial, mas quando a gente vai pensar na residência, em casa, também é importante conseguir trazer o estilo, às vezes, do proprietário, alguma característica especial, quer trazer um toque a mais de personalidade, fugir do convencional por meio de um bom projeto de arquitetura. É importante que haja essa conexão entre arquiteto e quem vai viver no espaço, seja para a área comercial ou residencial também. Com certeza, né? Eu tenho, às vezes as pessoas vêm e me perguntam qual é o seu estilo. O meu estilo é o estilo do cliente, sabe? Eu tô aqui para fazer o estilo do cliente, porque é o dinheiro dele que está na minha mão para fazer e o imóvel é dele, quem vai usufruir daquilo é ele. Eu vou lá fazer a foto, então eu tenho que deixar bonito para fazer meu portfólio, mas tem que ficar com a cara do cliente, né? Então tem que ter esse respeito, tem que ter esse cuidado. Isso é fundamental e como fica lindo, né, gente? Projetos incríveis do Marcelo. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. E claro, né, depois de todo esse estilo, uma trilha sonora especial com detalhes para vocês dessa pegada de rock aqui no Bistrô. E agora a nossa dica para vocês tem a ver com salão de festas, mas com muita dica que dá para aproveitar em casa também. Estamos com Larissa Araújo, engenheira, designer de interiores da MM Design. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Fran, tudo bem? Tudo ótimo. Nas últimas edições a gente apresentou um espaço gourmet. Num salão de festas tem alguns pontos que também merecem uma atenção especial. Vamos começar destacando o que tornou esse salão de festas tão exclusivo assim? Primeiramente, nós temos esse teto, né?
A gente fez um rebaixo nele e colocamos um MDF amadeirado, o Jequitibá. Ele deu um destaque já para o ambiente, nós embutimos perfis de LED, então conseguimos agregar ali uma iluminação. E também temos um painel no Jequitibá também, atrás de mim, que vai ser o painel principal desse salão de festas. Isso é importante pensar também, a gente vê vários salões de festa e o pessoal não se atém a isso, né? Aonde vai ser cantado os parabéns? Aqui nesse caso, ele é versátil, por isso que não tem nada também, nenhum quadro na frente ali. Isso, Fran, por isso que nós optamos deixar sem nenhum quadro, nada, porque geralmente a pessoa ou ela contrata, né, uma decoração ou ela traz uma decoração já festiva e daí ela pode usar, tem toda essa parede livre para ela usar para o parabéns. Nós também temos, Fran, 2 bancadas auxiliares. As pessoas podem unir elas e elas podem servir como mesa do bolo, mesa de doces. Fica algo prático ali para aniversários, né? E muito funcional. Bem interessante, né? E até a tonalidade, você comentou, desse tom, combina muito bem com as mesas escolhidas aqui para esse espaço. Combina, Fran. As mesas ali são um tom amêndoa, madeira, né? Mas combinam muito bem com o Jequitibá. Larissa, e aqui nós temos uma mesa que acomoda muitas pessoas também, cada uma das unidades que nós temos aqui. Nós temos 5 mesas e cada uma acomoda 6 pessoas. Nós optamos por mesas redondas, né, porque elas facilitam muito a circulação, o fluxo ali, e ficou aconchegante aqui também. Tem opções para vocês na loja, até couro, com preto, dependendo da tonalidade ali do espaço, dá até para encomendar, né, algo especial feito sob medida para esse espaço. Nós conseguimos personalizar tudo. Nesse ambiente, Fran, eu já vou falar, nós colocamos também o assento dela em corinho e também temos o sofá em couro. Por quê? Porque é um ambiente onde as pessoas comem ali, às vezes alguma coisa gordurosa também. Então tem que ser um tecido bem mais fácil de limpar. E a composição da telinha com o corinho ficou perfeita, né? Pra gente não tem que falar, ficou ótima para esse espaço. Nós temos aqui o sofá com um tom igual ou ele é muito parecido? Não, Fran, eles são muito parecidos, só porque são fábricas diferentes, né? Mas nós conseguimos daí tons muito parecidos, tanto na cadeira quanto no sofá. E qual foi a ideia desse espaço aqui? A gente tinha um cantinho aqui que estava sobrando. Sim, a gente tinha um cantinho que estava sobrando, então nós decidimos colocar esse sofá de couro, esse living, que também às vezes a pessoa está cansada ali, vem aqui, descansa, liga a TV. Ou também para crianças, né? Nós sabemos hoje como as crianças são com telas, então às vezes a criança tá ali, o pai tá do lado aproveitando a festa, a criança vem, fica assistindo o desenho e fica do ladinho, então a gente conseguiu integrar esse cantinho ao espaço. E na parte de cima tem iluminação, promovendo essa integração, conecta com o restante do espaço e setoriza também? Sim, Fran, nós temos a iluminação também foi pensada, né? Colocamos tanto perfis quanto spots, que vão setorizar essa parte, mas ao mesmo tempo ele integra. E agora a gente vai convidar vocês para virem para esse lado aqui. Temos a parte aqui dos banheiros, né? Desse espaço mais social e o visual que já começa por aqui, dessa cozinha mais gourmet do salão de festas, até a parte dos pilares, né? Como estamos em um edifício, às vezes não tem como escapar. Sim, mas dá para deixar elegante. Sim, dá para deixar elegante. Nós colocamos aqui um quadro já só para decorar, né, esse pilar. E nós começamos aqui a dar início à nossa cozinha. Nós optamos por tons Fendi, o puxador concha, que já é mais tradicional, mais clássico, porque esse espaço vai ser um espaço mais familiar, né? Então tudo isso foi pensado. Nós colocamos uma torre quente, nichos e deste lado aqui nós também temos uma cristaleira. Então nós aproveitamos essa outra parede, colocamos uma circulação que ficou legal aqui e colocamos uma cristaleira, porque o salão de festa vai ter muitas taças, muitos copos, pratos, então aqui eles conseguem armazenar bem. E também colocamos um setorzinho dentro da cristaleira para colocar espetos para o churrasco, porque aqui nós também temos uma churrasqueira, então ocasionalmente haverá churrasco e ali nós já temos o lugar dos espetinhos. E aqui dentro desse espaço, né, com esse resultado incrível para vocês, estamos em um salão de festas e para quem nos acompanha fala, nossa, aquele espaço gigantesco, maravilhoso, amei, como que eu adapto isso para minha casa?
temos um local mais estreito aqui. Para quem mora em apartamento também, tudo consegue ser reaproveitado. Dá para o pessoal aproveitar as inspirações, falar também, ah, gostei disso, daquilo, né? Em apartamento também a gente também consegue, né, fazer essa jogada e aproveitar as duas paredes. E também, Fran, uma coisa legal de se falar é o Mármore Branco Paraná. No outro programa, né, ele está no espaço gourmet, para você ver como é a mesma pedra que está no espaço gourmet, só que aqui ela está na combinação com o Fendi e ela dá total diferença no impacto final do projeto. Então, assim, para você ver como nós temos também a versatilidade desses materiais que nós usamos. Fica lindo demais. E já falando sobre dicas, versatilidade, já dá para entrar em contato, mandar uma mensagem para saber mais. Se você gostou de algo no projeto e quer incluir no seu projeto, nós estamos aqui para te atender. Já teve, né, outras ocasiões de projetos exibidos no programa e o cliente chegar lá na loja, eu gostei, eu quero daquele jeito. E isso é muito legal, porque daí todo mundo tem acesso a algo que pode ser melhor aproveitado. Larissa, queria agradecer mais uma vez a sua participação com projetos lindos aqui no nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço, Fran. E claro, fica para vocês, né, mais conteúdos, fotos lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial. E na semana que vem tem mais uma dica imperdível para vocês com a MM Design. E a nossa edição de hoje passou rapidinho, né, gente? O visual aqui maravilhoso dessa casa, que foi um dos destaques da nossa edição, com a piscina, esquadrias que fazem toda a diferença do projeto. Inclusive, no nosso programa de hoje, vocês viram também como o trabalho dos arquitetos transforma e aproveita qualquer cantinho da casa. Dicas da MM Design, participação do Marcelo Lopes também. Para rever nossos conteúdos, tem nosso Instagram e o Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial, e já fica o convite para você que gosta do nosso programa, quer participar também, é só chamar por lá. Se você faz um artesanato diferente, transformou um cantinho da casa, a gente vai amar dividir isso aqui no nosso programa. Pelo canal do YouTube, tem o QR Code aqui na tela, você assiste os nossos conteúdos na íntegra. E sábado que vem te espero com muito mais. Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. E Lote Grande Urbanizadora, a expansão do bairro do futuro.